O que são fundos de fundos? Esse aqui é bem prático da gente entender. Nós já vimos o que são fundos imobiliários, quais os tipos de fundo, e agora a gente está vendo cada tipo de fundo. Então, agora a gente está vendo, já vimos o fundo de tijolo, já vimos o fundo de papel, agora o fundo de fundos. Onde investe esses fundos? E fundo de fundos é exatamente isso. Um fundo que investe em outros fundos. Por exemplo, o fundo de fundos, eles são chamados de FOFs. Ele investe em outros fundos. O fundo de fundo, para mim, eu acho interessante. Eu tenho fundo de fundo. Por que eu acho ele interessante? Porque você pode ter aí um equilíbrio na tua carteira. Um fundo de fundos, por exemplo, ele tem no seu portfólio, ele tem fundo de papel, ele tem fundo de tijolo, ele é bem diversificado na sua carteira, e dentro desses fundos de tijolo, ele pode ter fundo de tijolo na área de compra e venda de imóvel, na área de locação de imóvel, ele tem no seu portfólio a área de galpão logístico, lajes corporativas, escritório, shopping. Então, quem investe em fundo de fundos, ele está investindo em outros fundos. Isso é bem interessante, porque você pode escolher isso para não ter muito trabalho. Na verdade, você resume ali as tuas pesquisas, a tua busca. Porque ao invés de você ir procurar e pesquisar cada fundo, que fundo é bom, qual fundo você vai investir, você investindo em um FOF, você meio que corta caminho, porque ali dentro daquele fundo já tem um portfólio, só que aí você tem que também pesquisar um fundo de fundos bom. Os fundos de fundos são chamados de FOFs. Você escolhe bem. Eu, por exemplo, eu tenho um fundo de fundos que para mim é muito interessante. O portfólio da carteira dele é interessante. Eu peguei ele num ponto bom, então eu tenho não só o dividendo dele, como eu tenho também a rentabilidade, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre uma estratégia de como você fazer para você ter um fundo em que você não só receba o dividendo, mas também fique dentro da valorização dele. Então, basicamente é isso. Essa parte aqui já finalizei, que eu coloquei aqui em vídeos separados. O que são fundos imobiliários, quais os tipos de fundo imobiliário, e citei cada fundo imobiliário. Nós temos o fundo de tijolo, nós temos o fundo de papel, fundo de fundos e o fundo de desenvolvimento. Por que eu coloquei só 3 tipos de fundo lá? Porque o fundo de desenvolvimento, ele está dentro do fundo de tijolo. Ele é um fundo que ele está ali dentro do portfólio do fundo de tijolo, ok? Então, é basicamente isso. E o próximo vídeo a gente vai ver como pesquisar um fundo de tijolo, um fundo de papel, um fundo de fundos, fundo de desenvolvimento. A gente vai dar uma olhada quanto custa, a gente vai dar uma olhada, a gente vai explorar um fundo, como fazendo uma pesquisa, como se você fosse comprar. Olha, eu vou comprar um fundo e por onde eu começo? Então é o próximo vídeo.